Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Olá, boa noite, vocês estão me ouvindo? Oi, alô, oi, Alírio, vocês estão me ouvindo? O objetivo é começar uma live, eu encerrei a outra e os colegas. Sim? Ai, que ótimo, Alain, obrigada. Então a gente pode começar. Deixa eu avisar aqui o Felipe Requião. A gente vai começar a segunda live de hoje sobre branquitude, racismo e masculinidade. Vivi, agora tá ouvindo? Ótimo. Só vamos aguardar então o Felipe chegar para a gente começar a nossa live. Como eu estava falando, essa live é uma continuidade de uma live que a gente começou semana passada, que a gente está discutindo racismo, masculinidade e branquitude. O tema da live de hoje é branquitude. Só aguardar o Felipe entrar para a gente começar, gente. Pronto, Fê. Podemos começar? Você entrou aí na sala. Boa Oi, amiga. noite. Boa noite. Deu certo. Deu certo. Tudo bem, Kelly? Tudo bem? Tô falando pra galera que tá seguindo a gente que hoje é a nossa segunda live. E hoje a gente teve alguns problemas técnicos, né? Primeiro para eu entrar e depois com o áudio, mas tudo bem. Tudo bem. Estamos nos acostumando a essa era totalmente tecnológica, né? Exatamente, exatamente. Gente, a gente decidiu hoje começar a live pelo o meu canal no Instagram, para a gente aí fazer uma alternância, até para o Felipe também conhecer as pessoas que me seguem no Instagram, uma forma da gente fazer essa troca com as nossas redes, tá? O Felipe é um amigo de infância, a gente já se conhece há mais de 30 anos, que está no processo dele de desconstrução, né, enquanto homem, e a sua construção de masculinidade, ele está nesse processo. E aí ele tem me acompanhado nas minhas discussões sobre raça e racismo, e aí a gente teve essa ideia de discutir, conversar sobre racismo e branquitude a partir dos nossos lugares de fala, né? Eu enquanto uma mulher negra, ele como um homem branco. Então a gente primeiro vai conversar, vai se apresentar e depois a gente vai para os nosso talk show, né? Nosso bate-papo, né, Fê? Se apresente aí para quem não te conhece das minhas redes. É isso aí. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Um bate-papo descontraído e amigável. Bom, eu sou Felipe Requião, sou um homem cis, casado com a Laís, pai do Samuel. Tenho 37 anos, nascido e crescido na Zona Norte, em São Paulo. E hoje, atualmente, vivo e moro em Valinhos, trabalho aqui na região, a partir de uma mudança com a minha família, no momento em que meu filho nasceu. E aí, no momento que meu filho nasceu, nasceu um pai, né? Além da Laís, da mãe do Samuel, nasceu um pai, e com esse pai nasceram muitas questões de que tipo de homem eu sou, de que tipo de homem eu quero me tornar e evoluir e ser, para que o Samuel tenha uma boa referência de masculinidade. E isso veio muito forte há um ano e pouco atrás, quando eu assisti um documentário que fala exatamente sobre isso, do Papo de Homem, junto com a ONU Mulheres, o Silêncio dos Homens. E esse documentário me empurrou, parece que foi o gatilho que eu precisava para tomar essa bandeira da masculinidade e ajudar de alguma forma a primeiro a mim mesmo e a outros homens a questionarem o ser e estar no mundo como enquanto homens. Então essa tem sido a minha busca aí, além de trabalhar no setor privado, na área comercial, numa empresa de bens de consumo.
Então, gente, hoje o nosso assunto vai ser sobre branquitude. Quando eu e o Felipe a gente decidiu fazer essa live, a gente pensou numa live só. Mas como são temas complexos, a gente dividiu em 3 episódios. Semana passada a gente falou sobre racismo. Não está salvando na minha página, eu preciso salvar, mas o Felipe salvou na dele, eu vou copiar para vocês acompanharem. E agora a gente vai falar sobre branquitude, né? Então, eu vou começar primeiro perguntando para o Felipe o que ele entende por branquitude. Nossa, essa é uma pergunta que tem uma história muito grande. Eu não consigo falar de branquitude sem olhar para a história do Brasil e ver como a nossa sociedade foi formada. Mas, em resumo, acho que a gente vai ter tempo aqui para falar um pouco sobre tudo. Eu acho que a branquitude ela tem um pouco de como eu, enquanto branco, uso os privilégios dessa sociedade que foi construída a partir de uma história escravagista, colonizada por europeus, violenta e genocida para com a população negra. E aí eu entendo, né, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho pesquisado ao longo desses tempos mais recentes, que existe toda uma estrutura de privilégios para com os brancos, estruturalmente. Então, se a gente olha as estatísticas, a taxa de desemprego, a maior parte da população desempregada são negros. Taxa de homicídio, os sofredores de homicídios são os negros. A população carcerária são negros. Enfim, tem uma série de dados, né? Pela ONU, a cada 23 minutos um negro é morto no Brasil. Então, existe uma série, tanto saúde, educação, segurança pública, moradia, emprego, que são dados que jogam contra a população negra, porque tem toda uma estrutura de privilégios mantida, inclusive, pelo homem branco, infelizmente. Não que eu concorde, e aí por isso que dentro desse processo de ressignificação do meu papel de homem, que aí nós vamos falar na próxima semana sobre masculinidade, passa por essa tomada de consciência e ação. Eu entendo dessa forma. É interessante você já começar a falar como numa perspectiva que você traz dados históricos e já entendendo toda essa questão da nossa construção colonial. Porque eu sei que você não é formado em relações étnico-raciais. Eu acho que está sendo um trabalho que você tem feito de construir um letramento racial sobre isso, né? Eu sei que é uma coisa recente, não é uma coisa de longo prazo. Eu primeiro queria trazer assim, é legal você trazer isso, porque já demonstra que você já tem uma compreensão muito mais ampliada de como a branquitude tem privilégios, que eu acho que não é uma coisa muito comum as pessoas brancas terem essa consciência, né? Eu vou trazer aqui a Maria Aparecida Bento, ela é uma psicóloga social, formada, doutora pela USP, e ela tem um livro clássico, assim, dentro da psicologia social, que ela fala de branquitude e branquidade no começo dos anos 2000. Ela tem vários artigos dela e de outros psicólogos que falam isso. Ela é uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a falar sobre branquitude. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas trabalharem com whiteness, né? Branquitude, mas aqui no Brasil é uma coisa mais recente, de uns 20 anos. E ela fala muito desse lugar de privilégio, né, da pessoa branca, no qual ela tem o poder de nominar e definir o outro, né? Então, quando você fala dessa questão da escravidão, acho que na live de semana passada eu conversei com isso. Quem fala que eu sou negra é a pessoa branca, né? É o europeu que me dominou como negra. Antes da África, a gente tinha grupos étnicos, né? Os Yorubás, os Zulus, os Tutsis, os Hutus, mas não existia categoria negra, né? Foi criada pelo europeu. Aí eu quero até para o nosso público que nos acompanha, trazer algumas coisas assim, se o Felipe Requião já viveu isso, né? Segurança ir atrás de você em alguma loja? Ser parado pela polícia e achar que a polícia te parou pela tua cor de pele? Alguma pessoa já atravessou a rua por ver você indo na direção dela? E se em algum momento você já se preocupou em usar, por exemplo, um moletom de capuz na rua
ou ir, por exemplo, num shopping de chinelo, assim. Isso já passou pela tua vivência enquanto homem branco, uma dessas situações? Nenhuma, Kelly. Inclusive, tem um fato curioso que aconteceu comigo e com o seu irmão, o Alex. Teve uma vez que a gente estava lá na casa do Bruno, um amigo nosso, né, o trio CBF. Bruno, na verdade, né, a gente brincava, CBF era Café, Bruno e Felipe. Aí, nessa minha revisão, o único que tinha um apelido vinculado à cor da pele era o Café, né? E aí isso passou por esse processo de revisão. Então, tava nós três andando na rua, perto da casa do Bruno, e uma batida policial. A gente estava indo jogar bola lá nas Palmas, no Tremembé, e uma batida policial. E eu lembro nitidamente, sei lá, eu tinha uns 12, 13, talvez 14 anos no máximo. Nitidamente eu lembro do policial enquadrando o Bruno, um oriental, e o Alex, teu irmão, negro, e eu ficando encostado no muro, esperando aquele enquadro. E isso, para mim, ficou marcado. Eu falei, nossa, mas são meus amigos. Primeiro, né, na minha 13, 14 anos, poxa, o que nós estamos fazendo de errado? O pior que nós podemos ter aqui na mochila, nem cerveja era. Era, sei lá, Coca-Cola, uma bola. E teve essa discriminação vivida por mim junto com o seu irmão. Então, ali eu... Naquele momento você relacionou com a questão racial? Você já teve esse insight ou não? Naquele momento, não. Eu acho que até lembro de ter comentado com os meus pais, mas talvez querendo me proteger, né, dessa coisa do mundo racista, acho que na época a gente, sei lá, eles, é assim, não sei, acho que eles minimizaram a situação, né, tentando me proteger, mas não me explicaram e eu não acordei para a época. Isso agora, recentemente, me veio essa memória e falei, nossa, como eu gosto de um privilégio absurdo, né? Que chega a... E eu até não gosto, na minha fala, de falar raça negra, porque não existe, nós somos humanos. A raça é humano. E existem humanos diferentes, cor de peles e olhos e características físicas a depender do local do mundo que você nasce. Mais perto do Equador, mais longe do Equador, mais perto do Polo Norte e assim por diante. Então, assim, das questões que você colocou, eu nunca sofri esse tipo de preconceito. Mas sabia que até o fato de você falar que não gosta de falar a categoria raça é um privilégio da branquitude? Porque a branquitude não precisa falar sobre raça, porque é um modelo hegemônico. Agora, quando você passa por situações... Essas situações que eu enumerei são algumas situações que uma pessoa negra passa no Brasil, né? Uhum. Só uma das situações de você separado, estar num carro separado, da gente se preocupar em ir bem vestido para algum lugar. A questão da vestimenta. Porque ainda que você seja bem vestido, segurança pode correr atrás de você, né? Então, são algumas das preocupações que uma pessoa negra precisa se preocupar e que você, claramente, como homem branco, não precisa passar por isso. E aí, a gente volta numa pergunta que a gente já tinha formulado semana passada. Você acha que uma pessoa branca tem consciência dos seus privilégios? Olha, Kelly, eu acho que talvez na minha rede, né, dependendo do recorte, eu acho que pode ser que sim. Mas em grande parte, pelas minhas conversas, até com amigos meus, e eu vejo que não. Eu ouço muitas falas de, você se considera privilegiado, ou você se considera racista, remontando a live passada, e eu ouço muita gente, eu já namorei com uma negra, eu tenho amigos negros, e para mim isso, assim, eu não acho que seria, assim, longe disso, de ser, né? Então eu vejo que não, no meu dia a dia eu vejo que as pessoas não têm consciência desse privilégio, elas usufruem do privilégio, mas é tão enraizado e é tão inconsciente, tão estrutural, pró-branco, que elas não realizam que elas estão sendo favorecidas. A tua mulher acha que não tem consciência, viu? E o teu sogro também colocou que não. A Laís e o Pedro aqui disseram que não. As pessoas brancas não têm consciência que elas são privilegiadas.
eu queria te perguntar, quando você percebeu que estava representando o grupo privilegiado? Foi quando a Laís realmente falou para você que você ia ser pai de Samuel? Ou um pouco antes também? Quando você começa esse processo de tipo, não, eu sou um homem branco, de classe média, e eu usufruo de vários privilégios por isso? Bom, olha, Kelly, eu acho que não, acho que vem ao longo dos anos, assim, dos últimos, sei lá, dos últimos, posso dizer, talvez 5 anos para cá, quando eu percebo ali, talvez, saindo, assim, a gente conversou na última live, né? Eu sendo um homem branco, de família branca, classe média, é, eu estou nesse lado de privilégio desde que eu nasci, né? Essa é bem da verdade. Agora, cair a ficha, eu acho que ela vai caindo, para mim ela veio caindo ao longo desses últimos 5 anos, quando eu comecei a realmente buscar uma desconstrução, a questionar a forma como eu me tornei homem e, inevitavelmente, ao rever o meu ideal de masculinidade, né, de homem, de quem eu sou no mundo, eu vi que tem muita relação com ser uma pessoa inclusiva, uma pessoa aberta, uma pessoa antirracista. E que aí, a partir desse processo, opa, se eu preciso ser antirracista, é que também o racismo está incutido em mim. E por ser branco, esse privilégio ele me é vasto, digamos assim, né? Entendi. Então foi nos últimos 5 anos, mas é dessa sua perspectiva de problematizar a partir de um debate que está muito maior no mundo hoje, que eu acho que essa questão do feminismo, do racismo, e aí você, nessa pegada de trabalhar mais com... De trabalhar na perspectiva dos direitos humanos, né? De ter uma consciência crítica, você começa a problematizar os seus privilégios, né? É interessante você falar isso, Felipe, porque você vai em contramão do atual momento. Você fala 5 anos, né? A gente está falando 2015. 2015 e 2016, o Trump vence nos Estados Unidos, né? 2016. E o Trump, ele é eleito diante de um discurso nacionalista branco, né? E aí, o que acontece? Você tem um grupo da população, e aqui no Brasil a gente também é muito claro, que não decide ir por esse caminho que você optou, que é pensar nos seus privilégios e, a partir disso, ser antirracista, desconstruir uma masculinidade tóxica, e começa a defender realmente os privilégios dessa branquitude por meio de uma supremacia branca, né? Uhum. E aí é nesse sentido que eu quero falar com você, né? Você acha que as pessoas brancas se sentem incomodadas em pensar em seus privilégios e é por isso que é tão difícil falar sobre branquitude? Não, nem um pouco, Kelly. E aí, o que eu penso é que a sociedade ela está construída, como ela está construída, na minha visão, tá? Ela está construída estruturalmente para manutenção desse privilégio. É muito confortável eu ficar na minha zona de conforto aqui no altar que eu criei para mim mesmo e ignorar o que acontece à minha volta. Então, não ouvir as vozes da sociedade que está aqui, batendo na minha porta, que está se manifestando nas ruas, que está perdendo vidas pelos policiais. Então, é muito confortável. E aí... Ou seja, então os brancos não se sentem incomodados, na realidade, em pensar seus privilégios, ou você acha que eles se sentem incomodados? Em pensar os privilégios. Em pensar. Incomoda. Eu acho que incomoda. Incomoda porque ninguém gosta de ter a consciência de que, no fundo, tem um racismo ali dentro da sua fala, do seu modo de agir, de pensar e tudo mais. Então, acho que incomoda. Por isso que dentro da... Eu vejo... Por isso que, né, a gente viu aqui as pessoas que são brancas como eu, que têm consciência de que os brancos não têm essa consciência. Né? Então, assim como dentro da masculinidade é difícil você se afirmar machismo, tem alguns homens que falam, eu sou machista, pronto, e acabou. Mas tem muitos homens que se declaram não machistas, só que agem
como machistas, porque está tão enraizado que ele não consegue identificar um comportamento machista na sua atitude. Da mesma forma, como eu falei, é difícil nós, da posição de privilegiado, identificar o privilégio que é, sei lá, do qual eu usufruo. Entendi. Eu também concordo com você. Não é um processo fácil para uma pessoa branca, porque ela nasce com todo esse aparato ao dispor dela, e aí vem um outro e começa a apontar para ela, ó, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Realmente não é uma postura fácil. Mas, por outro lado, também, não reconhecer isso e continuar se beneficiando dessa estrutura é manter uma estrutura desigual no Brasil, né? Enquanto eu estava pesquisando, a professora, o nome dela é Lia Schumann, ela é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fez uma pesquisa que resultou num livro dela que chama Encardido, Branco e Branquíssimo, eu acho. Depois procura lá, achei bem legal. E uma das pessoas que ela entrevistou, eu achei bem interessante se trazer, né? Porque, por exemplo, na live da semana passada a gente conversou muito, né, do ponto de partida que você entra, do ponto de partida que eu entro, né, e as diferenças, né, você começa a trabalhar com 17 anos, você não tem dúvida que os seus pais vão pagar a faculdade, e eu já não estou nesse espaço. E ela entrevistou pessoas brancas para o trabalho dela. E ela conversou com pessoas brancas moradoras de rua. E olha que interessante. Durante a pesquisa, ela identificou que até homem branco em situação de rua, ele tem privilégio. E um dos privilégios é ele poder usar o banheiro no shopping e não ser questionado. Enquanto os colegas negros sem teto deles, eles passam aperto do lado de fora nas ruas. Né? Uma coisa simples, né? As pessoas estão na mesma situação, são pessoas brancas e negras na mesma situação, que é a situação de rua. Mas a cor da pele privilegia esse morador de rua branco a poder usar o banheiro do shopping, né? E o do negro não. Então, assim, você tinha consciência dessas pequenas coisas que eu acho que você está aprendendo agora nos últimos 5 anos? Eu estou aprendendo agora, Kelly, estou engatinhando, mas o que eu estou vendo é mais do que uma sociedade de privilégios, é uma sociedade de hierarquia, aí não sei o termo técnico, mas hierarquia talvez de privilégios. Então, assim, o homem, a hegemonia é o homem branco heterossexual. Porque quando a gente vai para a comunidade LGBT, por exemplo, o que eu estou vendo e estou lendo é que mesmo dentro da comunidade existe uma hierarquia, por exemplo, e até fala que o homossexual passivo ele é inferior ao ativo, porque tem uma questão de, né, quem penetra... De gênero ali, da mulher. O lado masculino, ou seja, é mais hegemônico do que... Então, dentro da própria estratificação de qualquer recorte que a gente queira ver, eu vi aqui que a Natália perguntou se o colorismo também seria considerado uma branquitude dentro da população negra. Aí eu não sei, eu não estou no meu lugar de fala, mas talvez eu entendo que também tenha isso. Quem eu erroneamente chamo de moreno ou mulato, que não é pele negra escura, ele talvez esteja numa escala ridícula mais próxima do branco do que do negro cor. E ele tem privilégios. Ele não tem o privilégio que o Felipe tem, evidente. É isso que eu falo. Eu falo que o colorismo é uma estratégia do branco até para nos desunir entre nós, pessoas negras. Mas é evidente que na escala de gradação, ele tem um pouquinho mais de privilégio do que uma preta retinta, por exemplo, né? Que é uma estratégia realmente do embranquecimento no Brasil. Mas você está certo na sua análise, assim. E aí a hierarquia racial. O padrão hegemônico, por isso que falar de branquitude é importante, o padrão hegemônico, que é o ideal, né? O ideal universal e geral é o branco. Homem, branco, hétero, cis, cristão. E aí, tudo que está embaixo disso é inferior, né? Então, a mulher branca é inferior, o homem negro é inferior, a mulher negra é inferior, o indígena. E aí, se você não é hétero, né? Se você é gay, é tudo isso. Agora, o que eu acho interessante desse debate, por isso que eu insisti, até que ponto as pessoas brancas realmente têm essa consciência? Eu sei que você está trabalhando
trabalhando com isso, você é meu amigo. Mas eu gostaria de saber, as pessoas da sua rede, será que estão trabalhando com isso? Entendeu? Porque aqui no Brasil, o debate mais sério sobre raça a gente está tendo dos anos 2000 para cá, quando começou as cotas afirmativas. E na época, as pessoas falavam, mas por que não falar sobre isso? O Brasil não é um país racista. Meu amigo é negro, eu já namorei uma negra. Só que é isso, né? Você tem uma estrutura que perpetua o privilégio de um grupo, que são as pessoas brancas, e as pessoas negras, infelizmente, continuam com os piores dados socioeconômicos, como você disse na sua primeira fala aí, né? Então, assim, é por isso que eu insisto. As pessoas não têm consciência dos seus privilégios, as pessoas brancas? Não tem consciência e estão muito confortáveis nessa posição. Por isso que essa provocação e esse debate, ele precisa de vozes como você. Eu acho que tem muito dentro da masculinidade, tem muita gente trazendo esse debate, pessoas brancas trazendo esse debate para a mesa, para, sabe, dar acesso à informação. Eu acho que um dos pontos principais da live que a gente fez na semana passada e que a Laís é testemunha, que eu terminei aquele nosso bate-papo e eu realizei o quanto que eu sou ignorante para a nossa história como país, porque eu fui influenciado por essa história que eu contei no início, do Brasil colonizado por europeus, escravagistas, que tiraram os negros do seu local, da sua cultura e introjetaram num país totalmente inóspito para ele, sofrendo agressões, sofrendo violência, e essa história não é contada, né? Essa história é contada, a câmera está virada só para o lado vencedor, entre aspas, e não para o lado oprimido. Então, é muito... E assim, acho que como o movimento nazista para os judeus, sabe? Eu faço uma comparação. Falo, nossa, como é que o ser humano foi capaz de fazer isso com outros seres humanos, sabe? Então tem uma consciência, uma conscientização da nossa própria história. E acho que um dos pontos que você me falou, que eu perguntei e insisti na outra live, é: o que eu posso fazer? E aí você falou, vai estudar. A conclusão que eu cheguei é: eu preciso estudar. É verdade. Exatamente. Então, vocês precisam estudar, precisam de letramento racial. Porque é muito cômodo também a gente pegar as coisas de mão beijada. Mas é isso, assim, você precisa ter consciência dos seus privilégios, precisa ter o outro lado da história negra, da história indígena, e a partir disso começar a construir um projeto de país. E aí, nesse sentido, eu vou perguntar, o Ney Branquitude faz uma pergunta que eu achei bem provocativa, né? Se pegarmos o conceito de pacto narcísico branco da Cida Bento, essa mesma autora que eu falei da branquitude, não estaremos agindo para manter os privilégios da branquitude, mesmo que de forma inconsciente? Você acha que a forma com que a gente age enquanto país, a gente Felipe? Tá muito ruim, não sei se é a sua internet ou a minha aqui de casa. Mas mas cortou bastante a sua pergunta, Kelly. Eu estou perguntando atitudes, a questão do que fazer, né, a gente mudar essa estrutura que a gente está. E aí ele pergunta, a partir do conceito de pacto narcísico branco da Cida Bento, não estaremos agindo para manter os privilégios da branquitude, mesmo que de forma inconsciente? Eu acho que sim. Eu acho que está totalmente de acordo, né? A gente continua agindo nessa manutenção. E aí, quando eu olho, né, para o mercado de trabalho e vejo que, sei lá, da população desempregada, né? Sei lá, peguei um 18, mas a gente pode atualizar para um dado mais recente. Dos desempregados, 14%, quase o dobro da população desempregada era negra. Então, poxa, eu enquanto empregador, né, será que eu tendo essa consciência, eu não poderia agir, não favorecendo, mas trazendo mais candidatos
negros para fazer parte da minha empresa, né, de uma empresa, porque eu trabalho, ou se eu sou um empresário, né? Então, de que forma que eu posso consumir conteúdo, né, de pessoas negras que falem sobre as suas histórias, que contem suas histórias e que tragam, e que me enriqueçam, né, com pontos de vistas diferentes. Então, assim, você me conhece há mais de 30 anos. E eu tenho a curiosidade por conhecer as pessoas, por conhecer as suas histórias. Então, eu não me limito a ficar só de um lado, só observando um dos lados. Mas eu gosto de ampliar meu horizonte, porque eu acredito que quanto mais visões eu tiver do mundo que as pessoas também vivem, sobre as suas óticas, melhor, mais empático eu posso ser no meu agir, na minha fala, na minha tomada de decisão e na minha análise, né, e conclusão de que mundo que eu quero construir aqui ao meu redor para deixar como legado, né, para o meu filho. Eu acho que a consciência disso faz você ir para a ação, né? Então, acho que a partir do momento que você tem consciência do seu privilégio, a partir do momento que você tem relação com pessoas de outros grupos historicamente excluídos, você também se sente responsável em atuar para mudar aquela realidade, né? Mas é um esforço, né? É um esforço. E aí o Paulo acho que a Costa Paula, ele fala assim, acho que sim, aceitar o privilégio é difícil, pois a partir do ponto que se sabe, não fazer nada é mais difícil, ou seja, e aí eu acho que ele fala no lugar de fala dele de um homem branco, como você tem todo um país que te dá privilégios, não falar sobre isso é cômodo. Porque se você tem consciência e com o poder, né? A gente está falando de um grupo aí que representa o patriarcado, o poder nas empresas, o poder econômico, o poder político no judiciário, você se vê obrigado a ter que fazer alguma coisa, né? A partir do momento dessa consciência, que nem você falou, né? De contratar pessoas negras, ou contratar pessoas LGBTs, contratar pessoas deficientes. Então, é um caminho que não dá para recuar, né? Mas, assim... Não é todo mundo, não é toda pessoa branca que está disposta a fazer esse diálogo e essa desconstrução. Exato. E essa questão, né, quando eu penso nessa questão que o Paulo trouxe, né, a hora que você toma consciência, que é muito, e aí acho que os 3 temas das lives que a gente definiu, eles andam de mãos dadas. Branquitude, racismo, ou racismo, branquitude e masculinidade, eles andam de mãos dadas porque eles são caminhos que se opõem, né, na escala, né, no estrato social do mundo, da população, de maneira muito divergente, né, muito oposta, infelizmente. E aí, a hora que você toma consciência disso e escolhe, porque aí a hora que você tem a consciência, ou você vira a cara para uma notícia onde mostra uma senhora sendo pisoteada por um policial branco no meio da rua à luz do dia, né? E ela defendendo né? Enfim. Ou você ignora uma notícia como a que aconteceu nos Estados Unidos com o Floyd. Então, assim, a hora que você escolhe virar o rosto e ignorar isso, esse é o maior privilégio, infelizmente. E aí, se você tem a consciência e olha para aquilo, aí sim, isso naturalmente você não consegue continuar naquela posição. Você continua usufruindo dos privilégios, porque a sociedade está estruturada dessa maneira, mas como eu procuro viver a minha branquitude como uma criticidade e com uma consciência antirracista. Então, eu vou procurar dar voz para pessoas negras. Como eu falei, vou consumir conteúdos negros que complementam. Por exemplo, no campo da masculinidade, eu estou fazendo um curso essa semana sobre construindo masculinidades e tem uma aula que vai ser amanhã só sobre masculinidades negras. Porque o negro, ele é
aquele ser humano que desde a escravidão ele foi objetificado, animalizado, negou-se o afeto. Você, durante a sua fala, tem falado muito isso do ser humano, ser humano. O racismo desumaniza a pessoa negra. Por isso que o racismo é um projeto extremamente bem sucedido. Como a gente não é ser humano, a gente pode ser violentado, a gente pode pisar no nosso pescoço e nos matar, nos violentar, nos estuprar, entendeu? Porque nessa perspectiva dessa estrutura histórica, né, colonial, né, a gente está falando aí de 5 séculos de opressão, o modelo que é humano é o homem branco. O resto não é homem, né? Não é ser humano, né, no caso, não é um ser humano. Então, por ser não humano, ele pode ser tratado de forma animalizada. E o homem negro, historicamente, é muito triste isso, mas ele é extremamente objetificado. Essa questão de reduzir o homem negro nessa questão do pênis, o pênis grande, é uma animalização muito grande. E a violência, né? O homem negro é associado à violência, né? Que é uma perspectiva também da animalização. Exatamente. Né, e aí, dentro dessa questão, você minimiza toda e qualquer questão relacionada a esse privilégio. Então, a sua fala foi super assertiva. A partir do momento que eu não enxergo que eu sou o ser humano e você, negro, não é humano, é uma outra raça, pronto. Eu posso te descaracterizar, eu posso cometer todos os absurdos que foram cometidos, porque justifica por um pensamento de que há uma hegemonia inter-humanos, né? Exatamente, exatamente. E na história a gente teve várias justificativas, né? No período de colonização a gente não tinha alma, a pessoa negra não tinha alma, então você poderia escravizá-la, entendeu? Depois, quando a Europa vai fazer o processo de imperialismo na África para levar civilização, porque eles são aborígenes. Então, assim, a justificativa vem depois, mas a premissa é a mesma, né? Não é humano. Então, se não é humano, a gente pode fazer as maiores barbaridades. Durante a pesquisa também, eu verifiquei que tem... O Juremir Machado, ele é até bem famoso na minha área. Ele é jornalista, ele é professor até. E o ano passado, ele escreveu um livro, até eu fiquei interessada em ler esse livro. Ele parodiando até o Franz Kafka, no memorável... Ai, Jesus, Franz Kafka é o... Como é o nome, gente? Agora eu esqueci o nome. Metamorfose. Nesse livro, Juremir Machado, Metamorfose, é um clássico, a pessoa acorda e se vê como inseto. Nesse do Juremir Machado, um homem branco acorda e é um homem negro. O livro chama Acordei Negro. Ele lançou o ano passado. Eu achei bem interessante. Ele, enquanto homem branco... Então, assim, imagine, né? Você, enquanto homem branco, sua experiência de homem branco, e aí naquele dia você acorda e é um homem negro. E eu já assisti, depois você assiste se você tiver oportunidade, eu não sei se você assistiu, tem no YouTube, uma paródia muito legal, chamada do Joelzito Araújo, que ele parodia a realidade no qual os negros passam a ser o grupo hegemônico. Muda a perspectiva, né? Os negros são um grupo hegemônico e os brancos são um grupo dominado, né? Como você acha que seria a sua experiência se você acordasse negro, Felipe? A partir de tudo que você já falou aqui com a gente. Nossa. Eu acho que assim, longe dessa consciência, Kelly, seria eu me coloco numa situação de desprivilegiado por completo. É difícil pensar nisso, porque eu não posso pensar em como eu gostaria de ser tratado, né? Mas como eu vejo que você... Te tratariam. Exato. Porque eu vejo que todas aquelas perguntas que você me fez no começo, eu responderia sim para todas. Então, assim, eu teria começado, talvez, trabalhar bem antes, eu teria precisado arrumar outras formas de trabalho, né? Não só trabalhos formais, porque primeiro que o acesso à educação, né? Eu tive o privilégio de estudar minha vida inteira em escola particular, então acho que isso me seria negado, eu teria que enfrentar as filas de escola pública, eu teria que ter escolhido talvez outra profissão do que eu tenho hoje,
enfim, eu acho que eu teria tido mais dificuldade, estaria passando por mais dificuldades, né? Acho que não que a vida que eu tenho hoje eu conquistei de mão beijada. Você conhece a minha história, mas a gente, né? A pergunta simples de quando eu comecei a trabalhar versus quando você começou a trabalhar demonstra uma disparidade de 4, 5 anos de diferença. Então acho que tem esse ponto importante. Mas é uma pergunta para colocar, para levar para o travesseiro e, olha, pensar que... Sabe uma coisa que uma mulher negra ensina quando ela tem filho negro? Por exemplo, essa questão do que você colocou, né? Que meu irmão passou junto com o Bruno. Você nunca olha de frente para o policial, esteja com o seu documento, não discuta, abaixa a cabeça, porque uma vivência de um homem negro é aquilo que você falou, a cada 23 minutos um homem negro morre. Então a gente tem que fazer de tudo para a gente não parecer uma ameaça para o policial, porque senão você pode ser morto. Sem fazer isso, a gente já é morto, que dirá afrontando, entendeu? Então, é uma das coisas, assim, da experiência de ser um homem negro, que é muito comum, né? Os homens negros falar. Eu até ia te perguntar isso. A tua rede de pessoas negras é a minha família? Sou eu, meu irmão? Ou você tem outros amigos negros, assim, hoje, que convivem com você? Olha, o mais próximo são vocês, Kelly. Posso ter conhecidos, mas que não estão aqui no dia a dia. Tenho, assim, alguns amigos meus que até fazem parte do ORH, que são negros, que se reconhecem como negros, mas também tem uma questão de tonalidade de pele mais clara. E muitos se colocam na posição de privilégio por conta disso. Mas eu estava pensando aqui, eu vou devolver essa pergunta. Se você, na sua ótica, você acha que eu poderia agir da mesma forma se eu acordasse negro amanhã, por exemplo? Você acha que eu poderia agir da mesma forma e viver minha vida como eu vivo? Assim, eu não sou da psicologia, né? Mas eu acho que sim, porque o nosso instinto natural é manter a partir da sua experiência de vida. Então, você vai tentar agir da mesma forma. E aí vem a questão do outro. É o outro que vai te impedir. Entendeu? Então, o Felipe Requião vai tentar ir no shopping de bermuda, chinelo e camiseta. Mas aí as pessoas vão te olhar de forma diferente, o segurança vai começar a te cercar e você vai se ver obrigado a sair daquele espaço, entendeu? Então, assim... porque assim, é uma coisa natural até do ser humano, né? Porque você tende a seguir o padrão, porque você foi educado desse jeito. Da mesma forma, se você mudasse de gênero também, talvez você não precisasse pensar sobre a roupa que você vai vestir. Porque você é um homem, é uma coisa que nunca passa na cabeça do homem, tipo, eu não vou colocar esse short curto, eu não vou colocar esse decote, porque isso, né, expõe a gente, que é mulher. Mas aí, se você fizesse essas práticas, o outro ia te inibir, entendeu? Então, assim, porque... Desculpa te cortar, Kelly. Não, eu acho que assim, é porque na realidade tudo isso é estrutural, né? Tudo que a gente está falando são as estruturas. Então, por mais que a gente tente agir de uma forma que isso não existisse, o mundo mostra que existe. E aí você se vê obrigada a mudar de postura, porque senão você é tratorado, né? E aí agora pode falar do Pedro. E o Pedro é psicólogo, ele tem condição de falar sobre isso. Não, ele está dizendo aqui que nós somos donos das nossas próprias vidas. Eu acho que você é tão dona da sua própria vida quanto eu sou da minha. Isso nos torna... Isso é a condição de ser humano. Você faz suas escolhas e arca com as suas consequências. Eu faço as minhas escolhas e arco com as minhas consequências. Só que a diferença e o que não permite que você viva a sua vida como você sonha, imagina, e que talvez eu viva, é que existe um sistema pró-branco que impede, que é o que você falou, que é o outro, que fala que não, você
não pode andar encapuzado na rua porque você vai ser enquadrado. Você não pode andar com a mão no bolso porque vão achar que você está armado. E eu posso, entendeu? Eu posso olhar para uma mulher branca que é normal, é a questão da normatização. Agora, um negro, quando olha para uma mulher branca, ele é, sei lá, é pervertido, é tarado, aí vem aquela imagem do negro que vai acabar com a menina, entendeu? Então, acho que esse é um problema estrutural. Parece que o seu telefone, seu microfone está um pouco baixo. E o Pedro falou que a minha imagem não estava legal, gente. Ainda está ruim? Porque eu acho que melhorou aqui. A Gisele entrou, legal. A minha cunhada, a Adriana, disse uma coisa lá atrás que eu achei bem legal, né? Que pensando na questão da negritude. Ainda que a pessoa negra não tenha consciência sobre racismo, ela vai sentir os impactos, né? E aí é disso que a gente está falando, da estrutura da sociedade. E aí é o privilégio branco, porque assim, a pessoa branca, Felipe, ela nasce com a condição, a sociedade dá para ela a possibilidade de desenvolver o máximo das potencialidades dela, o máximo, entendeu? Você poderia ser o novo Einstein, entendeu? Você poderia ser um novo cara da ciência quântica, entendeu? Porque você teve toda uma estrutura que te possibilita explorar o máximo das suas potencialidades. Né? Sim. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de racismo, e como o racismo tem um impacto nas potencialidades das pessoas negras, a gente está falando exatamente disso. Quando a cada 23 minutos morre um jovem negro, eu estou perdendo um Einstein, eu estou perdendo um Lewis Hamilton, eu estou perdendo um economista famoso, um psicólogo famoso, sabe? Que não... Exatamente, que a branquitude não está passando por isso, né? Sim. Não estou querendo dizer que a branquitude não tem outras questões, evidente, tem outras questões. Mas ainda assim você tem uma representação máxima de várias potencialidades que o Felipe Requião, que o teu filho Samuel pode ser. A Adriana está acompanhando a live. As meninas, você conhece, né, minhas sobrinhas? A Sofia e a Ágata já sofreram racismo na escola. A Sofia tem 8 anos, a Ágata tem 7. Né? Então, são essas questões, né, que estão atrás quando eu pergunto, imagine se você fosse um negro um dia, né? Imagine se a perspectiva mudasse. Até teu amigo perguntou qual é o nome do documentário do Joelzito, chama Vista Minha Pele. É um curta de 20 minutos, mas é bem alegórico do que seria essa questão da supremacia branca e a supremacia negra, né? Enfim, querido, hoje, deixa eu te falar uma questão aí, né, que eu achei bem interessante, ainda dentro da branquitude. Hoje me convidaram para fazer uma entrevista na Record DF, e a jornalista me perguntou assim, num casamento, iam contratar uma cantora que é negra, e a noiva, eu parto do pressuposto que a noiva é branca. Quando ela foi conversar com a cantora negra, ela falou assim... Você não vai estar com esse cabelo no meu casamento, não, né? Você vai alisar. Porque eu quero tudo perfeito no meu casamento. Não, falou pra você? Não, falou pra cantora negra. Ah, falou pra cantora. Tá. Nossa. E aí a repórter veio me perguntar o que eu achava sobre isso, né? Eu, como especialista, tudo eu já gravei, já mandei. E aí é pra gente problematizar, né? Eu acho que eu já até falei. A Lia Schuckman, que é essa professora da Federal de Santa Catarina, ela fala que uma branquitude é uma particularidade que pensa o mundo a partir de uma representação universal e geral. É a partir da branquitude que a gente define. E na cabeça dessa pessoa, o perfeito é ter o cabelo liso. É a partir da perspectiva branca. E não na perspectiva da estética negra, né? Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso, né? O que é pensar uma estética branca universal? Porque até eu vi, a gente fala de beleza negra, beleza indígena, mas não fala de beleza branca. Sim. Mais uma vez, o racismo permeando a estética, né? A questão cultural passando pela estética. E quando você olha... os próprios termos, quando a gente fala alma branca, aquela pessoa é alma branca, né? Ela é boa. Por quê? Por que a alma negra é uma pessoa do mal, que tem uma maldade intrínseca nela, né? Ou então, nossa, eu vou trazer para o meu campo, né? Na multinacional, eu vou contratar alguém, achei alguém bom, eu falo, cara, essa pessoa tem que contratar porque ela é mosca branca, ela é rara, ela é
ela é muito boa para aquela posição que ela ocupa. E da mesma forma, quando a gente vai para essa ideologia da beleza, né? Você tem... acho que alguém fez, eu não sei quem fez no Instagram recentemente, não sei se está dentro dos grupos de masculinidades negras que eu curto, que eu sigo, e que me alimentam de conteúdo, mas é um homem negro. Ele postou por um dia uma foto de um homem branco com corpo definido, olho claro, cabelo bem cortado, castanho, e aquela foto teve mais curtidas e comentários do que a quantidade de gente que segue o perfil dele. Para você ver como isso define, infelizmente define ali esse padrão universal, né, como um padrão hegemônico. Então é uma questão muito, muito sensível. Quando você aí eu não tenho base para dizer, mas eu li numa reportagem ou também falando sobre masculinidades negras que quando você vai, eu sofri um assalto e vou fazer uma denúncia na delegacia, quando a pessoa que vai fazer o retrato falado não é um negro, a chance de sair um desenho com traços negros, né, são muito maiores do que uma pessoa neutra, no mínimo neutra, quiçá um perfil branco. Então tem esse imaginário da violência, do marginal, do ladrão, da pessoa que está ali numa condição de vulnerabilidade, que é atrelado ao negro, e aí isso passa também pela questão da beleza. A gente vê as bonecas, né? Você criança, com quantas bonecas brancas você brincou porque não tinha opção de bonecas com a sua cor de pele, né? A Barbie também, como modelo estético dos anos, sei lá, 50, quando ela surgiu, tem todo um lado do feminismo, né, de empoderamento da mulher que começou junto com aquele movimento, que a Barbie tem o seu papel, mas ela também ajudou a ditar um padrão estético para o branco, né? A mulher bonita, ela é desse formato, ela é esguia, ela é alta, ela tem aquele corpo definido, ela tem o cabelo liso e é loira, e olhos É o padrão eurocêntrico, né? É o padrão eurocêntrico. Exato. Então, que a gente reproduz até hoje. Então tudo isso eu tenho questionado, tenho visto e pensado como traduzir isso para o meu filho, né? Eu vi tem um vídeo que logo que depois que aconteceu aquele episódio do Floyd, um vídeo nas redes sociais de um pai branco, né, nos Estados Unidos, chama o filho dele para ver umas fotos no computador. O filho deve ter 6 ou 7 anos, 8 anos, e mostra uma sequência de fotos de crianças interraciais, né, brancas, negras, orientais, indígenas, se abraçando, se cortejando como amigos, andando de mãos dadas. E ele pergunta: filho, o que você está vendo aqui? Ele fala: estou vendo 2 amigos brincando. E não falou de raça, não falou de cor da pele, não perguntou nada. Então essa e a gente vem com isso no nosso DNA. Isso está em nós, a nossa essência. A sociedade em que a gente vive, que nos empurra uma estrutura racista, uma estrutura de privilégios, uma estrutura de hegemonia que denigre, né? Que acaba com a nossa, enfim, com a nossa paz. Amigo, denegrir não é uma palavra legal, viu? Porque é uma palavra ruim. Eu aprendi recentemente essa. Que nem judiar. Ó, a Natizinha perguntou aqui. Isso, a Natizinha perguntou assim: se esses seus amigos de ORH, Requião, você falou aí que seus amigos da ORH se reconhecem como negros, mas e você? Os reconhecem como negros? Eu não reconhecia. A pessoa que reconhecia... Você não os via como negros, esses negros de pele mais clara? Eu não os via como negros. Não os via como negros. Ele se reconhece, né, um deles se reconhece e falou: não, o meu apelido na minha infância era Negão, ele falou, né? E eu olhei pra ele assim e falei: nossa, mas por quê? Ele falou: não, olha o meu tom de pele. E aí, poxa, me acordou pra, nossa, caramba, mas eu não o via.
E aí por quê? Putz, ele é empresário, ele é bem sucedido, o que está no meu imaginário é aquele ideal. Ele não é retinto, com certeza ele não é retinto, né? Ele não é retinto, mas na minha cabeça, no meu imaginário, talvez o sucesso dele o caracterizava como um homem branco. Olha só que absurdo. A Laís comenta aqui que ela teve um chefe irlandês branco casado com uma negra. E ela falou que ela dizia que não podia ir mal vestida para a escola porque tinha sido confundida com a faxineira. Laís, isso é o que mais acontece. Eu até falei na live passada, né? O Costa fala de novo uma coisa aqui, um comentário. Talvez a melhor ferramenta para o branco seria empatia. Esse exercício de se colocar no lugar do outro. Mas o privilégio está em poder escolher praticar essa empatia ou não. Isso, gente, isso é privilégio da branquitude, entre várias coisas que a gente já falou aqui, desse padrão de beleza eurocêntrico. Isso também, né? Os brancos têm essa escolha. Posso pensar nos seus privilégios ou não. E a pessoa negra não tem, né? Não sei se você concorda com o que ele falou aqui, Felipe. Concordo 100%. Acho que o fato de eu poder escolher ser ou não empático já define, já separa, né? Você não tem essa possibilidade, né? Então é complicado. Adriana colocou aqui. Adriana colocou, a minha cunhada, beleza negra é chamada de beleza exótica. Uma vez eu fui chamada na agência de exótica, fiquei tão revoltada, gente, eu trabalhava em Santos, da agência. Eu falei assim, eu não sou animal silvestre, nem planta ornamental para ser chamada de beleza exótica. Ai, gente, é um absurdo cada coisa que a gente passa. Mas é engraçado, Kelly, essa questão, a gente tem a mesma, né, o mesmo círculo social, a gente viveu no mesmo círculo social durante muitos anos, na nossa infância, e de uma maneira muito positiva, pelo menos a memória que eu tinha ali das reuniões que a gente fazia enquanto jovens e etc. Eu tenho boas memórias, né, disso. E para mim, nesse processo, foi muito difícil reconhecer isso, porque isso me machucou muito, sabe? Eu olhava para você, para o Alex, e me doía saber que putz, eu estava alguns metros à frente nessa corrida do mercado de trabalho, do acesso à informação, à educação. E é uma dor que eu acho que, né, por mais lives que a gente faça, por mais que a gente converse, eu nunca vou sentir na pele, né? Eu nunca vou sentir o que você sente, eu nunca vou sentir o que o Alex sente. E isso é muito ruim. O máximo que eu posso sentir, às vezes, é um bullying. Porque, por exemplo, eu raspei o cabelo, né? Você viu meu modelito novo, né? E aí a máquina que eu comprei aqui recentemente, ela estava meio desregulada. Eu fui passar a máquina 3 e ficou que nem a 0. Agora já está que nem uma 9, sei lá. E o máximo que eu passei de bullying foi olharem para o meu cabelo e perguntar, o que você fez com o seu cabelo? E não assim, nossa, seu cabelo é ruim, ou seu cabelo não é normal, ou seu cabelo não é perfeito, sabe? Eu não tenho... Cabelo perfeito. Nossa, eu imagino a dor que não seja sentida na alma, sabe? Poxa, como assim cabelo perfeito? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, querida, a gente está indo para a reta final. Acho que a gente só tem mais uns 5 minutos aí. Aí, deixa eu te falar, a Gisele Moura, minha colega até do trabalho, ela falou quilômetros à frente, amigo. Realmente, você está quilômetros à frente. Mas você já está fazendo um bom trabalho, viu, Felipe? Você está na sua desconstrução e nesse processo de luta antirracista, né? Que eu acho que é mais importante ainda. Fê, isso... E aí, o que eu acho engraçado, por isso que eu te perguntei um pouquinho antes da live, se você assistiu Bacurau. Assista Bacurau. Tá na lista, falei. Porque tem um fenômeno que acontece muito com os brancos brasileiros. Você é lido como branco aqui no Brasil. Só que aí você viaja e chega nos Estados Unidos ou na Europa. E aí você descobre que você é o quê? Latino. Latino. Uhum. Que é uma categoria que a gente não problematiza aqui no Brasil, né? Mas, ou seja, você não é branco europeu. Você não é europeu. Por mais que você revogue aí uma ascendência, eu sei que teu pai é do Paraná, não sei qual que é a ascendência do lado do seu pai, se é italiana, se é alemã, não sei, do Fernando.
Portuguesa, né? Mas por mais que é muito comum o branco brasileiro recorrer a essa ascendência europeia. Mas é bem interessante que quando a pessoa vai para o exterior, e geralmente Estados Unidos e Europa, nós que não nos reconhecemos como latinos, somos denominados latinos. E aí, por isso, isso vai terminar, gente. Eu acho que vai ficar para a próxima. A gente vai ter que se despedir, porque só tem 20 segundos. A gente conversa sobre isso. A gente começa sobre isso semana que vem, do Bacurau, Fê. Semana que vem, então. Obrigado, Kelly. A gente vai falar sobre masculinidades. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, Kelly. Beijo, querido. Valeu.